Possamos, nesse dia de hoje, amparados na luz do Mestre, realizar essa live na luz, na paz e no amor, assim seja, assim é. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Alvorecer. Eu me chamo João Sérgio, estamos mais uma vez na nossa live semanal, aqui nesse mesmo horário, às 8 horas. Todas as quintas-feiras nós realizamos essas lives, onde convidamos pessoas, autoridades que trazem assuntos diversos, principalmente nesse momento onde estamos passando de pandemia, onde precisamos cada vez mais de esclarecimentos, precisamos cada vez mais de nos fortalecer e até de nos unir também. Então, peço aos senhores que se inscrevam nesse canal, também dê um like nesses vídeos e também ativar o sininho, o lembrete. Os senhores ativando o sininho, o lembrete, os senhores estarão se atualizando da nossa programação. Nas nossas lives, elas estarão disponíveis aqui no nosso canal para os senhores assistir a qualquer momento e também para os senhores compartilhar. Nós buscamos abordar temas diversos, como eu trouxe agora há pouco, onde nós já trouxemos sobre a questão de segurança, trouxemos os cuidados médicos, os cuidados da higiene, a proteção, né, o uso da máscara, como colocar a máscara, né, trouxemos também assuntos sobre os cuidados com a questão do manuseio das crianças na internet. Então, todos esses assuntos estão disponíveis no nosso canal, onde nós buscamos trazer esse esclarecimento, tá? Explicar também sobre a nossa metodologia, essas lives. Nós abrimos chat para os senhores fazer pergunta para o nosso entrevistado, onde não necessariamente nós iremos transmitir as perguntas na sequência. Nós iremos transmitir as perguntas de acordo com o assunto que o entrevistado está esclarecendo. Então, eu peço a compreensão dos senhores com relação a essa sequência e também algumas perguntas nós não iremos transmitir, né, devido, em alguns momentos, o entrevistado poderá responder as perguntas, tá? Informar aos senhores que nós colocamos aqui abaixo acerca da doação ao Centro Espiritualista Alvorada Nova, pelo qual é o patrocinador do nosso canal Alvorecer, né? Então, as doações de alimentos, contactar com a Rosângela Leal, né, através desse número que estamos disponibilizando, né? Aí são doações de alimentos, né, preferencialmente doações de alimentos. Então, contactar com esse número que nós iremos transmitir no decorrer das nossas lives, certo? Então, hoje nós convidamos, nossa equipe fez questão de contactar com uma pessoa bem especial, uma pessoa que é bem conhecida no meio espírita brasileiro e também internacionalmente, né? Foi membro efetivo do Conselho Superior e Fiscal da Federação Espírita Brasileira por 24 anos, né? Esteve em 34 países divulgando o espiritismo, fundou 2 centros espíritas no Rio de Janeiro capital, é um expositor espírita, estudioso da fronteira entre medicina e espiritualidade, é bacharel em física pela Universidade do Rio de Janeiro, professor de medicina, médico clínico geral, cardiologista, né, médico da Universidade Coronariana, do Instituto Nacional de Cardiologia do Ministério de Saúde, e assim é um pesquisador, né? Eu o conheci num congresso onde o mesmo abordou temas sobre física quântica, e essa pessoa que nós iremos chamar é o Sérgio Thyssen. Sérgio Thyssen, filho do Francisco Thyssen, que foi presidente da Federação Brasileira. Então, seja bem-vindo, Sérgio Thyssen. É uma honra ter o senhor aqui conosco, no nosso canal, abrilhantando e enriquecendo cada vez mais a todos que estão aqui nos assistindo.
Boa noite, João Sérgio, boa noite a todos. Eu queria, antes de tudo, agradecer esse convite tão gentil para que nós pudéssemos, então, neste encontro de ciência, de medicina, de espiritualidade, nós podermos trabalhar essas fronteiras. Agradeço a presença de todos, já vou deixando o meu abraço carinhoso e a minha gratidão. Gostaria antes até de comentar que, apesar de gostar muito de estudar, na verdade, sou também um aprendiz, de tal maneira que há muitas questões em aberto, outras não. Então, vamos ver se, no tempo que nós dispomos, nós possamos conversar direitinho sobre as questões que vocês trouxerem. Desde logo, muito obrigado, não só pelo convite, mas pela oportunidade e pela presença de todos. Pois bem, senhor Sérgio, o tema da nossa live é Momento Atual, Espiritualidade e Medicina. Aí eu estou querendo pedir ao senhor para trazer assim uma breve fala sobre o que o senhor irá abordar nesse dia de hoje, para a gente já abrir as perguntas do nosso chat. Muito bem. Talvez uma primeira ideia seja nós lembrarmos sobre que mundo é este. O planeta Terra não é um mundo comum, não é uma humanidade de referência, vamos dizer, dentro do universo. Isto aqui, como diz Emmanuel no livro Roteiro, a Terra, a nossa humanidade, vive como que um período de educação básica. Então, é um grande educandário, e no mesmo capítulo ele lembra que somos 20 bilhões de humanos. Então, nós somos 7,8 bilhões de humanos encarnados e temos do outro lado da vida 12,2 bilhões de espíritos humanos, portanto, desencarnados. Só que, numa outra visão, por tudo que se aprende estudando, convivendo, trabalhando nessa realidade, nós já nos demos conta, e espíritos confirmam, que a Terra é um grande hospital. Então, quem mora aqui, quem vive aqui, quem reencarna aqui, na verdade, somos espíritos muito imperfeitos, espíritos que trazemos para cada uma das nossas reencarnações toda uma tendência de adoecermos. E a medicina conhece milhares de diagnósticos diferentes em saúde clínica, problemas médicos, biológicos, como na área da saúde mental e da psiquiatria. E apesar de muitos avanços extraordinários na ciência médica, nós só estamos vendo inúmeras doenças aumentando, como que estatisticamente, o número de casos. Então, seja a depressão no campo da doença psiquiátrica, seja a questão do câncer, que é um exemplo nítido de um problema mundial na área da biologia. Então, nós nos lembramos de que é muito difícil que as pessoas vivam uma encarnação de muitas décadas sem adoecerem, e às vezes adoecendo de problemas muito sérios. Problemas congênitos, crianças que já vêm enfermas, requerendo o melhor da medicina acadêmica, né? Então, este mundo não é um exemplo de mundo, de tal maneira que muita gente quer sair daqui, mas não pode, porque aqui é o nosso hospital, aqui é o nosso, como que, lugar muito carinhosamente escolhido e como que criado para nos beneficiar
durante todo um longo período de recuperação, quanto aos nossos problemas físicos e morais. Então, nós nos lembramos que o sofrimento é também considerado o que nós chamamos, por Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, um mundo de provas e expiações. Então, nós estamos sendo testados, aferidos, nós estamos vivendo um longo processo evolutivo, mas ainda numa condição relativamente primária. E o sofrimento que as doenças causam é uma expressão da nossa condição humana, da nossa condição espiritual. De tal maneira que é importante que nós levemos isto em consideração. E quando nós trabalhamos na área mediúnica, na seara da atividade espírita, no bem, cuidando de doentes com os diagnósticos, tanto diagnósticos simples como diagnósticos complexos, nós reparamos o quanto as questões espirituais são muito importantes. E a outra consequência natural disto é o benefício que nós temos para com os nossos doentes quando nós os vemos não como um corpo com trilhões de células organizadas maravilhosamente através de tecidos, órgãos e sistemas orgânicos, mas algo muito além disto, muito mais importante do que aquilo que é o corpo como a vestimenta física. Porque, na essência, nós temos corpos, mas nós somos almas, e nós temos o perispírito, que é como uma chave para uma medicina que já se exerce, mas que terá uma importância vital para a medicina do futuro. Então, meus amigos, essa temática, ela é para um seminário, ela é para estudos em diversas direções. Mas quem sabe hoje, através das perguntas de vocês, nós possamos trabalhar algumas questões e nos prepararmos para o futuro para aprofundarmos tudo isto. Ok, já temos várias perguntas, seu Sérgio. Muito bem. Vamos iniciar aqui com a pergunta de Gabriela Kirchner. Na sua compreensão, quais os benefícios da união entre medicina tradicional e a espiritualidade para o cuidado em saúde? Gabriela e amigos, nós só temos que cuidar um pouquinho porque existem muitas medicinas. Quando nós que vivemos no Ocidente falamos em medicina, todos pensam, pacientes, familiares e profissionais de saúde, numa medicina que você chamou de tradicional, mas que é a medicina ocidental, a medicina acadêmica, a medicina que se ensina nas universidades e faculdades de medicina do mundo inteiro. Por que eu lembro isto? Porque a palavra tradicional, para outros, se eu estiver na Ásia, se eu estiver na Índia ou na China, as pessoas lá vão pensar em coisas completamente diferentes. Porque a medicina ocidental, para eles, é um tanto estranha, porque eles têm a medicina tradicional chinesa, que é completamente diferente, e eles têm a medicina indiana, a medicina tibetana, a medicina ayurvédica. Tudo isto é importante. Tudo isto são variações culturais de um mundo
que é composto de todo um leque de condições, de culturas diferentes. Então, mas eu entendi a tua pergunta. Você se refere à nossa medicina, praticada comumente no Brasil, tanto quanto a medicina praticada em todo o Ocidente. Então, nós nos lembramos que, como eu dizia no começo, se nós pensarmos apenas no corpo, se até, como é o caso, para as doenças mentais, no âmbito da psiquiatria mais moderna, o que os colegas, em geral, trabalham são as questões biológicas, as questões celulares, as questões materiais de um corpo feito de moléculas densas e átomos, compondo toda a estrutura maravilhosa do corpo físico. Então, quando alguém pensa em depressão na psiquiatria, o que vale é a neuroquímica cerebral. O que vale é a diminuição de ocitocina, dopamina, serotonina e outras substâncias que são fundamentais para o equilíbrio do cérebro. Então, há toda uma ideia apenas materialista, mecanicista, cartesiana da medicina. Só que agora, com o progresso da ciência em geral, da medicina em particular, reparem, em meados do século XIX, nós tivemos o advento do Espiritismo, dos livros de Allan Kardec. Depois vieram outros. Depois vieram aqueles que trouxeram, por exemplo, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, todo um maravilhoso conteúdo no sentido da fronteira medicina-espiritualidade, com André Luiz, com Emmanuel, com Humberto de Campos. Mas também estes já, claro, no século XX. Mas ainda no século XIX, o que acontece? Nós temos tido como que avanços na psicologia, na transição do século XIX para o XX. Reparem, no 14 de dezembro, justo de 1900, bem na transição, o surgimento da mecânica quântica, logo depois, inúmeros desdobramentos dela, vamos dizer, aquilo que é uma teoria de Albert Einstein, a chamada teoria da relatividade, tanto a especial quanto a geral, tivemos inúmeros progressos. Então, isso vem mudando concepções, ideias, mas o grande todo ainda trabalha muito com uma medicina mais objetiva, em que só o corpo que importa. Então, nós estamos necessitando de toda uma humanização da medicina, mas mais do que isto, mas incluindo a humanização, a espiritualização, ou seja, a ideia de que nós temos almas, nós somos almas, e que temos provisoriamente, quando encarnados, o nosso corpo físico. Então, é agora um novo modelo, um novo paradigma, mas ele não é aceito pela grande maioria ainda. Na verdade, o paradigma agora já não é mecanicista, ele também é o paradigma mente-corpo, espírito e matéria. Então, nós já estamos vivendo, e talvez hoje, dependendo das perguntas de vocês, ou num seminário futuro, nós possamos abordar tudo isto a um nível maior de profundidade. Então,
temos muitas coisas para conversar hoje. E talvez em algum outro dia também. O Francisco, o senhor trouxe... O Francisco não, o senhor Sérgio, o senhor trouxe agora sobre... O senhor falou que a medicina precisa humanizar-se mais. Até assim, eu estava agora pensando, é como se fosse algo redundante. A medicina que nós estamos falando agora, é do ser humano. Só que é como se ela estivesse afastada dela mesma, que é a medicina humana. Então ela precisa humanizar-se mais. Então é como se ela estivesse afastada dela. Existe algo, não sei se o termo é esse, existe algo muito técnico, muito frio, que está distanciando mais, está distanciando muito essa questão dos médicos, da medicina em si, com a sua própria natureza, sua própria essência. Como é que o senhor vê isso aí que o senhor acabou de trazer? A medicina precisa humanizar-se mais. João Sérgio, repare, o que acontece? Quando nós estamos pensando na medicina em si, ela, nos seus conteúdos fundamentais, ela é uma medicina humanista, sempre. Mas, por causa do progresso da ciência, por causa do materialismo, por causa dos interesses econômicos, por causa de uma certa indiferença daqueles que são profissionais de saúde. Isso não é apenas na medicina, isso é em todas as áreas, por causa de uma correria, não é? E a busca por salários, empregos, dentro de uma dinâmica recente das últimas décadas, nós não podemos, ou não tem sido tão possível, o exercício da medicina, que é a arte humanizada de se curar, ou de se buscar a melhora clínica e até um nível de cura que seja o mais profundo e definitivo a favor de cada enfermo, de cada paciente. Então, se os profissionais na Europa, nos Estados Unidos ou no Canadá, e eu conheço isso tudo, como no Brasil, em certos lugares onde a atividade médica ela é exercida, se os colegas não têm o devido cuidado, se não valorizam a pessoa do doente, se não os veem, os pacientes, como seres humanos carenciados, em sofrimento pelas suas dificuldades, muitas vezes a correria gera a superficialidade, abordagens mais mecânicas, com uma relação médico-paciente que é de importância vital para o êxito da prática médica. Essa relação médico-paciente, estabelecida em encontros de consultórios, ambulatórios, emergências, durante 10, 15 minutos, o que acontece? A qualidade da prática médica vai se perdendo. Então, a medicina, desde a sua origem, aonde que começa a medicina? A história da medicina se confunde com a história escrita da humanidade. 6.000 anos atrás. A história do homem é muito anterior a isto, mas não havia escrita. E então, nestes anos todos, milênios, nós começamos lá no Egito, com Imhotep, que era uma mente brilhante, ligado ao faraó de uma determinada dinastia,
egípcia, e ele é o primeiro médico que se conhece na história humana. Muitos séculos depois, vieram outros, como Hipócrates na Grécia, Galeno, Paracelso e tantos outros exemplos extraordinários de uma medicina altamente humanizada, personalizada, uma medicina própria para os objetivos da saúde humana a ser conquistada a partir da atividade médica pelos pacientes. Mas o que acontece? O mundo foi mudando, o mundo foi ganhando velocidade, agilidade, mas isso, por um lado, prejudica a atividade médica, porque às vezes é um paciente atrás do outro, sem o devido cuidado, a devida atenção à pessoa, à alma do enfermo e ao seu sofrimento como ser humano, para além dos problemas orgânicos, dos distúrbios dos órgãos e assim por diante. Então, este é um aspecto que nós temos que cuidar. Então, fica muito difícil, João, nós pensarmos numa medicina espiritualizada, que é o nosso sonho, que já é um pouco da nossa realidade, sem uma medicina que dê atenção ao ser humano. Como é que ele vai atentar para coisas ainda mais sutis, mais profundas e mais causais, se nem tempo ele terá, ou ela, para exercer a sua prática sequer humanizada? Ok. Temos aqui pergunta de Alberto Ramalho. Qual a relação que existe entre a doença física e espiritual? Muito bem, Alberto. Essa é uma pergunta que cabe num estudo amplo. Então, uma questão para nós, assim, vou tentando simplificar, claro. Não existe doença física, seja ela um câncer, seja um infarto do miocárdio, um acidente vascular encefálico, uma microcefalia, uma síndrome de Down, seja um problema degenerativo das articulações ou uma doença inflamatória intestinal, ou seja, citei alguns exemplos de doenças físicas, biológicas, sem uma contrapartida espiritual. Vejam que curioso. Se eu disser isto para alguns colegas, talvez me olhem com uma certa estranheza, mas cada vez mais isso vai ficando patente. Então, ninguém vai ter um câncer, seja de útero ou ovário, de próstata ou de mama, de estômago, de cérebro, de pulmão ou de rins, sem que tenhamos, indo até mais além da tua pergunta, não só causas espirituais ou da vida atual, mas com muito mais razão, de vidas anteriores, quando os pacientes da atualidade, naquelas vidas pretéritas, contrariaram as leis de Deus, gerando prejuízos para as outras pessoas, em número maior ou menor, gerando um ambiente kármico para as suas heranças, o seu legado, gerando agora os mais variados problemas, não só orgânicos, mas problemas também mentais. E o outro detalhe que eu precisava comentar é que ninguém, nenhum doente com doença importante que gere sofrimento,
está sozinho. Não me refiro a ter ajuda de família e dos amigos e dos profissionais de saúde. Não é isto. Ninguém sofre sozinho, de tal maneira que sempre há espíritos. E os doentes de hoje, em geral, isso é como uma lei. Os doentes de hoje que sofrem as vicissitudes e os problemas médicos aos milhares no mundo inteiro, na verdade, já fizeram sofrer antes. E o sofrimento de hoje é o efeito de causas das vidas anteriores. E os espíritos que hoje fazem parte do ambiente espiritual individual, impecavelmente constituídos, na verdade, são as vítimas daqueles que no passado eram os algozes. Esta relação, ela é complexa, mas por um lado é simples, de tal maneira que fica uma ideia para nós. Estamos trabalhando nisto há muitas décadas, eu diria há 45 anos, em que nós, em reuniões mediúnicas, em que nós abrimos casos e mais casos, seja de uma doença importante qualquer, sempre com grupos mediúnicos de países diversos, em que eu vou até lá para o exercício dessa atividade, todos os grupos que não se conhecem entre si, se são grupos com médiuns capacitados, preparados, com estudo doutrinário espírita e em trabalho e exercício da mediunidade caritativamente, nós sempre, quando cuidamos dos espíritos ligados a esses processos de doença, os doentes melhoram sempre. E uma outra ideia para o nosso irmão que perguntou. Se eu busco o livro chamado Pensamento e Vida, de Emmanuel, livro astro, pela mediunidade de Chico Xavier, eu procuro um capítulo chamado Humildade. É uma leitura linda. E aí Emmanuel vai falar para nós algo que completa a ideia advinda da tua pergunta. Ele diz que o orgulho, que é um vício moral da humanidade, da nossa humanidade, deste grande hospital que é a Terra, os mais sérios problemas humanos advêm de um orgulho desenfreado, de um egoísmo sem par. De tal maneira que nós encontramos Emmanuel dizendo, olha, o orgulho gera um esgarçamento. Ele diz, na verdade, um enquistamento do perispírito, que é aquela chave para a medicina do futuro. E quando nós reencarnamos, se pelo excesso de orgulho os nossos perispíritos estão enquistados, Pietro Baldi, numa das obras, ele fala do esgarçamento perispirítico gerando câncer. Quando ele, Pietro Baldi, trabalha estudando espiritualidade e saúde, mais detidamente espiritualidade e câncer, ele fala do esgarçamento. Ou seja, são problemas morais, são desvios psíquicos que nos afastaram do bem, que nos fizeram um envolvimento com o desequilíbrio mental através de vícios variados, e isso foi mudando a tessitura perispirítica. E quando tomamos um corpo novo,
o modelo organizador biológico, que é o perispírito, ele altera, vamos dizer assim, o corpo, a genética, altera as células, e numa certa altura da vida, o corpo adoece. Então, não dá para nós pensarmos mais apenas numa medicina acadêmica, oficial, altamente científica, graças a Deus, e esquecermos que a vida não é o corpo, que a vida do corpo, a saúde corpórea, é importantíssima para o êxito das encarnações, mas não é tudo, porque a essência da vida é a alma imortal. Somos filhos de Deus. Seu Sérgio, inclusive, nós temos aqui no nosso trabalho, aqui no Centro Espiritualista, um trabalho com a saúde, né? Nós realizamos, temos um grupo aqui, né, onde quem está à frente é o Dr. Romando, que é um médico espiritual, e atua através do médium Sérgio Beltrão, que é o dirigente do trabalho, e nós aqui realizamos o que ele chama de medicina vibracional. E uma das falas dele sobre essa questão do câncer, né, ele fala que o câncer, na verdade, são células enlouquecidas, né, que, assim, tipo, o oncologista, ele é como se fosse um psiquiatra, né, um psiquiatra dessas células enlouquecidas. E ele fala que muitas vezes o câncer, ele é originário, né, de questões principalmente ligadas à mágoa, onde ele até faz assim um estudo da palavra que diz que a mágoa é uma má água, é uma água que não saudável, né? Então, nós temos esse estudo aqui, desse grupo de saúde, onde nós atendemos uma quantidade bem razoável de pessoas portadoras de câncer. Nós atuamos aqui de forma voluntária, né? Temos um grupo aqui de voluntários que, inclusive, algumas pessoas fazem até as visitações nos hospitais, aqui em João Pessoa. Muito bem, João. Aí temos até uma pergunta, aqui sobre isso que eu trouxe agora, que a Ana Lúcia Aragão, ela pergunta qual a compreensão, ou se o senhor conhece esse termo, né? Medicina vibracional. Qual a compreensão do senhor sobre a medicina vibracional? João Sérgio, antes de responder a pergunta da Ana Lúcia, eu só preciso lembrar que a medicina, ela deve ser ciência, de tal maneira que nós precisamos compreender o método científico. Porque muitas crenças que nós já tivemos no passado, pensando nesses 6.000 anos, vejam quantas coisas interessantes nós já tivemos oportunidade de ver na história da medicina. Então, cada vez mais, nós estamos precisando de bases espirituais para compreendermos as enfermidades, o processo do adoecer, para que também nós possamos, ao contrário, num caminho oposto, trabalharmos as questões da recuperação lenta, gradual, daquilo que, a nível da alma, do perispírito e agora do corpo, nos venha a causar dificuldades, sofrimentos, impedimentos, necessidades terapêuticas, internações hospitalares, uso de medicamentos, cirurgias e assim por diante. Então, eu só queria fazer a observação para que, apesar das orientações preciosas dos benfeitores, a experiência dos espíritos, ela é variada. Há espíritos
de inúmeras origens no planeta Terra, advindos de muitas escolas de formação na área médica. Existe, como eu lembrei no início, né, colegas que, desencarnados ou encarnados, estiveram ou estão dos dois lados da vida, dando o seu melhor por um entendimento cada vez mais apropriado. Porque, como eu comentei também no início, o caminho ainda é muito longo. Não é? As pessoas estão adoecendo sem controle, não é? Sem que se tenha podido evitar tantos problemas médicos. Então, alguma coisa, obviamente, está faltando. Nós só temos que cuidar da relação, por exemplo, é só um exemplo, mágoa e câncer. Ressentimento e outras coisas ligadas à mágoa ou ressentimento, que no extremo pode trazer sentimentos e ideias de vingança, isso é um tormento fluídico, energético, é um cataclisma para o ser humano, o Filho de Deus, para a sua alma. E como ele lembrou bem, isto causa, vamos dizer, prejuízos e desarmonias, esgarçamento, enquistamento do perispírito, que se não houver uma mudança de padrão vibratório, isso acabará resultando numa vida ou noutra, num desarranjo tal que poderá levar ao câncer. O que nós só não podemos ainda, vamos dizer assim, deixar como algo definitivo, porque aí nós precisamos da ciência, de pesquisa séria para podermos ter isto como uma coisa definitiva, é que pudéssemos pensar, diante de milhões de doentes do mundo todo, que todos estes com câncer tenham câncer por causa de mágoa, de ressentimento. Agora, uma coisa eu gostaria, como aprendiz de tudo isso, de deixar como um ponto para reflexão. Nunca vi nenhum paciente com câncer sozinho, sem espíritos, sem dramas vividos no passado, sem terem causado sérios prejuízos em desafeição ao próximo, em casa, na comunidade, na sociedade, de caráter mais, em termos de envolvimento de poucas pessoas, às vezes até todo um drama coletivo. Então, nós não vamos ter a cura do câncer de alguém sem toda uma mudança vibratória interna. Então, é uma parte relacionada ao autoconhecimento e à autotransformação. Mas quando pensamos na ajuda externa, a ideia qual é? A ideia de que há espíritos adoecidos, vítimas de prejuízos causados pelo doentinho de hoje. Então, o que nós temos que fazer como uma medida de uma medicina que vai além da relação médico-paciente, de consultório, ambulatório, enfermaria, emergência, CTI, do médico com aquele doente. Envolve uma visão mais ampla. Onde está a causa do câncer? Nos erros do passado, nas transgressões às leis divinas, pelos vícios humanos, leia-se violência, indiferença, egoísmo e orgulho. Quanto à pergunta da nossa irmã, que ela pergunta então sobre
medicina vibracional, né? Isso começa em 1988 com um pesquisador chamado Richard Gerber, e ele publica um primeiro livro. E ele vai procurar falar da importância das vibrações. Claro que vibrações de harmonia previne as doenças. As vibrações envolvendo bons sentimentos, virtudes morais, cura e previne também questões outras. E é claro que vibrações que são em desalinho com a fisiologia da alma, isso é um fator de contribuição para o surgimento de vários problemas médicos, né? Então, ele publicou depois um segundo livro, em 2003, eu acho, que faz como que um complemento, né? E aí ele vai envolver-se com questões da física, com questões do pensamento. Então, tudo isto é válido. Tudo isto é como uma pequena escola de livres pensadores desejando trazer uma contribuição, tendo em vista, inclusive, que os resultados da medicina acadêmica, para muitas questões, é um resultado maravilhoso. Então, por exemplo, crianças com leucemia. Isso é doença oncológica, isso é um câncer, isto é doença que nós chamamos hematológica. Então, reparem, há 20 anos atrás, o prognóstico de um garoto com 8 anos com uma leucemia mieloide aguda era muito reservado. E aí a medicina progrediu, sem entrarmos em nada nas questões vibracionais, nas questões espirituais. O avanço da medicina trouxe a ideia de uma medula óssea enferma e o transplante de medula óssea. Na medida que essas crianças ganham o transplante de medula e mais a quimioterapia, hoje, vamos dizer assim, a letalidade é na altura de 15%, 20%. 80% são altamente beneficiados e podem tender a critérios oncológicos de cura, sem nenhum problema mais durante 5 anos. E aí vão ter alta. Então, nós temos que cuidar um pouco sobre essas questões, de tal maneira que, para muitos, né, a medicina vibracional é algo, vamos dizer, de uma tentativa muito válida de lançar luz sobre as dúvidas, sobre aquilo que a gente não conhece ou não conhecíamos. Então, nós não podemos imaginar que isso vá substituir a medicina ocidental. Ninguém fará isto. Mas o que é mais lindo de se pensar é a medicina acadêmica, que se pratica também em todo o restante do planeta Terra, ela vem a ser aperfeiçoada. Querem ver um exemplo? Depois eu falo um pouco de física, mas um exemplo curioso para nós, para vocês que gostam dessa temática, existe um site de procura de artigos científicos com metodologia científica apurada, atualizada. O mais importante site de busca do planeta Terra chama-se NIH, National Institute of Health,
Instituto Nacional de Saúde nos Estados Unidos da América. Só de medicina. De medicina, vamos chamar assim, científica. Se eu puser a palavra spirituality, espiritualidade, eu recebo em 2 segundos uma lista de 22 mil artigos para eu estudar. Isso, há 30 anos atrás, era impensável. E todos esses artigos são sérios. Eu levaria 2, 3 vidas para examinar isso tudo. Por isso que nós trabalhamos fechando a pesquisa. Por isso nós trabalhamos, vamos dizer assim, buscando detalhes do nosso interesse. E aí, por exemplo, se eu coloco, além de espiritualidade, eu coloco saúde, spirituality, coloco health do lado, eu ainda tenho 14 mil artigos. Essa pesquisa eu fiz de novo há 10 dias atrás. O que isso mostra para nós? A ânsia da medicina acadêmica por algo que responda tantas dúvidas, tantos questionamentos. Então, uma coisa são ideias de alguns autores que falam com termos atraentes, termos que trazem uma luzinha para além do que nós, de muitas luzes, já tínhamos. Mas, mesmo assim, eu preciso colocar a metodologia científica. Porque, senão, nós vamos ter uma medicina adjetivada de um modo muito bonito ou de outro, ensejando uma prática de vários colegas da área da saúde, mas que, mais adiante, pode ser mostrado que ou tenha um valor extraordinário ou não tenha, na prática, no sentido do uso da estatística médica, uma comprovação para que se recomende o uso geral daquela metodologia. Então, isso tudo é lindo e nós precisamos pensar, refletir, estudar. Ok. Temos aqui uma pergunta de Maria Emília Lopes. É enfermeira e é uma das autoras aqui do nosso livro que fala um pouco sobre medicina vibracional aqui no nosso trabalho. Na assistência aos seus pacientes, o senhor considera a medicina espiritual como complementar à medicina tradicional em que atua? Olha, Maria Emília e amigos, eu até vou me furtar de dizer tudo o que eu penso. Mas é uma medicina complementar. Porque nós precisamos, numa medicina espiritual, numa medicina espírita, que é um caso particular da medicina da alma, nós precisamos ainda avançar muito, né? Então, ela é complementar e ela é, a meu ver, extremamente importante. De tal maneira que, como professor de medicina, eu conheço as coisas que a medicina convencional propõe, não é? Os medicamentos, os procedimentos, os melhores que há. Por exemplo, infarto do miocárdio. No infarto do miocárdio, diagnosticado, eu tenho que correr com o doente para uma emergência, para um hospital que tenha um laboratório de hemodinâmica, para abrir a artéria que fechou pela formação de um coágulo, de um trombo, e que gerou o infarto.
Se eu quero ajudar o doente, eu posso fazer o que eu quiser, inclusive humanamente, conversar, dialogar, segurar na mão, fazer um carinho, comentar sobre o que nós vamos buscar de procedimento. Eu posso tudo amorosamente, espiritualmente, mas eu tenho que buscar o meu doente. Se eu quero salvar a vida dele, eu tenho que levá-lo para o hospital e fazer o que nós chamamos de angioplastia coronária. Abrir a artéria, colocar uma molinha, que é chamado de stent, porque aquilo, se o paciente já não morreu, claro, a metade dos doentes que sofrem um infarto agudo do miocárdio tem uma dor anginosa, colocam a mão no tórax e caem mortos. Se não são reanimados, desencarnaram. A outra metade vai chamar por ajuda. Emergência, SAMU, cardiologista particular. E aí o colega, seja ele quem for, onde é que tem uma hemodinâmica aberta? Então, nada é comparável com esse auxílio. Mas existem outros recursos, desde que este seja feito. E ele é estritamente científico. E tem que ser a prioridade número 1. Então, como nós temos milhares de problemas médicos, né, eu hoje, num caso de depressão existem no mundo inteiro. A depressão é um problema de saúde pública de todos os países da Terra. É uma pandemia, né? Não é a doença mental mais comum. A mais comum no Brasil são os distúrbios de ansiedade. Mas depressão é um drama mundial. Então, a princípio, eu não vou, uma vez diagnosticando, e o diagnóstico é fundamental, eu vou usar o antidepressivo, mas eu vou buscar o tratamento espiritual. Mais do que o tratamento pela psicologia. Ou, vamos dizer, mantendo o antidepressivo, né, nas doses tateadas, adequadas, eu vou abrir o caso na reunião mediúnica. Quando eu abro o caso na reunião mediúnica, eu encontro espíritos, encontro contextos, o grupo desencarnado que nos dá assistência e o grupo dos médiuns, nós vamos agir a benefício de todos eles. Então, agora é uma medicina que, em vez de cuidar só do doente encarnado, ela vai e cuida de doentinhos desencarnados do outro lado, que é como se estivessem aguardando socorro. E quando isto chega, a depressão se despede em questão de semanas ou meses. E nós temos, inclusive, publicado isto em congressos mundiais de psiquiatria. Por quê? Porque a psiquiatria precisa disso. Então, o binômio que eu conheço, né, e com o qual nós nos envolvemos há muito tempo, né, em termos da medicina da alma, qual é o binômio? Reunião mediúnica de assistência aos desencarnados. E, no segundo momento, o passe magnético, a fluidoterapia, o passe terapêutico, a imposição de mãos. Alguém poderia falar em jorei, em reiki. São mecanismos análogos. Eles têm diferenças, é natural, entre si, mas é uma ideia para nós. Por quê? Porque a neuroquímica cerebral e outras células em outras doenças e diagnósticos está tudo alterado. O perispírito está todo modificado. Então, o passe, depois daquela ação quanto aos espíritos imperfeitos que ou estão cobrando dívidas kármicas, ou possuem todo um desejo de vingança pelo tal ressentimento que o João Carlos lembrou agora há pouco, e ressentimento que foi com eles para o mundo espiritual. Não bastou a desencarnação para se darem conta que aquilo não era
razoável e ficam atrelados aos doentinhos de hoje. Cuidamos deles, os doentes melhoram pela reunião mediúnica e pela reunião da terapia do passe magnético. Inclusive, nós temos aqui uma orientação do médico espiritual, o Dr. Romano, que o tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico convencional, né, o tratamento físico. Muito então, bem. Isso aqui nós inclusive, nós frisamos isso através das orientações onde a gente distribui para as pessoas aqui. Então, é algo que a gente gosta, a gente reforça bastante isso. Muito bem. Essas terapêuticas têm que estar andando em conjunto, né? Eu até diria, João e Wellington, que todos os tratamentos espirituais, hoje, nós devemos vê-los como complementares. Mas também reconheço, pelos nossos estudos, pelas pesquisas mundo afora, que vai haver como que uma mudança ainda maior de paradigma. E daqui a pouco, como já é o caso, vocês devem ter notícias disso, no Brasil, como nas melhores universidades americanas, conheço várias, como em vários países europeus, no Reino Unido, em Portugal, nós temos disciplinas de medicina e espiritualidade. Hoje, querem ver uma coisa gostosa de se ouvir? Eu sou cardiologista. Sou clínico geral, mas com mais enfoque na área da cardiologia, mas gosto de tudo. Até eu brinco dizendo que hoje eu sou mais psiquiatra do que qualquer outra área pela demanda. Vocês não têm ideia dos pedidos de ajuda, das solicitações, não é? Já havia antes da pandemia, né? Mas agora, com a pandemia pelo novo coronavírus, os problemas mentais se acentuaram, dobraram estatisticamente, seja na Inglaterra, seja no Brasil, seja no México. Já tem estudos a respeito. O número de suicídios dobrou nesses países durante o ano de 2020. Então, o que acontece? Duas coisas interessantes. Congresso de Cardiologia do Rio de Janeiro, ou Congresso Brasileiro de Cardiologia em Manaus, no Amazonas, ou em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. De todas as áreas de estudo, de discussão, de interesse, porque a cardiologia, apesar de ser uma especialidade da clínica, ela é de inúmeras questões: hipertensão arterial, doença coronária, doença de Chagas, arritmias cardíacas, febre reumática, enfim, ela é um negócio assim amplo. Então, as salas mais concorridas de colegas do Brasil inteiro são as salas que eu mais gosto também, até porque procuro contribuir com pesquisas nesse sentido, é a área de espiritualidade e doença cardiovascular. Então, as pessoas ficam de pé, as pessoas, colegas médicos, que chegam um pouquinho depois, quando a reunião já começou, não tem mais lugar para sentar. Sentam nos corredores para assistirem os debates. Isso é lindo de se ver. Isso é coisa mais do Brasil, mas já se vê isso em qualquer lugar. Por quê? Porque a humanidade progride, a ciência médica avança, a espiritualização é uma ideia linda. Querem ver? Cardiologia e psiquiatria são as duas grandes áreas da medicina em que aquilo que nós chamamos religiosidade, espiritualidade,
tem o maior número de pesquisas. Ciência pura, médica. E o senhor tem atuado, o senhor cardiologista tem atuado como psiquiatra. Como seu... Por quê? Porque a partir da demanda que nos chega de várias formas diferentes, eu tenho como um tesouro nas mãos. Por quê? Porque, vamos dizer assim, eu faço um retrospecto. Eu nasci filho de pais espíritas. Então, quando eu era um garotinho e brincava de brincava de carrinho de rolimã, de patins, de bola, ao mesmo tempo em casa, meus pais falavam de reencarnação, de influência dos espíritos, de mediunidade. A minha mãe era médium. Então, isso tudo foi muito natural, até que eu, já um pouco mais assim, adolescente, comecei a fazer eu mesmo os meus estudos. Então, eu ganhei as facilidades por causa de meus pais espíritas. Os livros que meu pai e minha mãe tinham, eu herdei uma das melhores bibliotecas espíritas e espiritualistas do Brasil. Não institucional, mas familiar, por causa deles dois. Então, alguém falava em Camille Flammarion, eu tinha os livros na estante, olhava, procurava, achava e lia. Vocês entendem? E o tesouro qual é? É a medicina da alma, é a reunião mediúnica. A reunião mediúnica de assistência aos necessitados é, vamos dizer assim, a chave dessa nossa medicina, que é nossa, que é do mundo, que é nova, e um dia prevalecerá eternamente, até que no grande futuro o planeta Terra já não seja mais um mundo de provas e expiações, tenha cumprido longos milênios de regeneração, e aí não veremos mais nem o câncer, nem a cardiopatia, nem a esquizofrenia, nem a dependência química, nem o autismo, porque seremos uma outra humanidade. Não outra no sentido de outros espíritos que nos substituirão. Não, seremos os mesmos, mas teremos nos revelado espíritos melhores, espíritos evangelizados, espíritos com virtudes, porque a virtude protege, resguarda. A vacina que importa para tudo é a vacina do Evangelho de Jesus, do amor e da caridade. O resto é transitório, como nós estamos vendo no mundo inteiro hoje. Verdade. Temos aqui uma pergunta de André Sete. Qual a contribuição da psicologia transpessoal, a chamada quarta força da psicologia, para a medicina da Terra? Muito bem. Esta é uma pergunta que eu acho que vai demandar 1h30 a mais, mas tudo bem. É só para brincar um pouquinho, viu, André 7? Então, assim, existe uma psicologia da chamada primeira força, que é a psicanálise. Existe uma psicologia que é uma psicologia comportamental, que é a segunda força. É uma psicologia mais, vamos dizer assim, típica. Se alguém pensa, olha, a minha vizinha é psicóloga, a princípio ela é comportamental, né? Existe uma psicologia que é uma psicologia mais humanista, né? Que é mais um passo adiante. Não que a primeira, a psicanálise, tenha ficado na retaguarda, não. E esta psicologia transpessoal, a meu ver, como espírita, como espiritualista, obviamente, ela está
não digo séculos, porque seria um exagero, mas é naquela ideia, né? Numa metáfora, ela está muito mais adiantada. Por quê? Porque a transpessoal envolve as questões da espiritualidade, especialmente a ideia das vidas passadas e da relação entre as questões das vivências humanas, desde a vida intrauterina até a ocasião em que o paciente busca o auxílio terapêutico, para trás, incluindo as vidas passadas nos séculos pretéritos. Nós somos seres multimilenares. Então, o que acontece? Eu não posso mais trabalhar nada sem esta ideia. Muito menos medicina e psicologia, que tem a ver diretamente com a pessoa humana, com o ser humano, que é a origem de tudo. Os filhos de Deus não são os corpos. Os filhos de Deus não são as experiências da encarnação atual. Nós somos seres muito antigos e tudo importa. Então, a psicologia transpessoal, quando ela ajuda um paciente qualquer, levando em consideração modalidades de ajuda, de terapia, que levam em conta isso tudo, o que acontece? Nós vamos encontrar benefícios para a alma. E se há benefício para a alma, para o espírito imortal, ele vai ter mais chance de recuperação dos males psicológicos, mentais, físicos que tenha. Ao mesmo tempo, ele também terá uma mudança e uma transformação que será como que a prevenção de novos adoecimentos a qualquer nível da sua condição pessoal. Então, qualquer psicologia é positiva, ajuda, é benéfica, especialmente, claro, como é o caso da medicina, através de terapeutas que são terapeutas bem formados do ponto de vista do estudo das suas ciências, mas mais do que isso, que sejam seres humanos, que façam a sua prática revestida de afeição, de ternura, de empatia, de compaixão pelos seus pacientes. Porque se é para ser de muita cultura, não é? E de muita racionalidade, envolvendo, tudo bem, isso é válido, mas sem afetividade, a relação médico-paciente, a relação psicólogo-paciente, ela é muitas vezes limitada. E o resultado proporcional a isto. Ok, já estamos a 1h15. Tá passando rápido aqui a live do senhor, viu, doutor? Temos aqui a pergunta de Deise Borges. Como o senhor vê esse momento pandêmico de negação de uma doença tão ameaçadora para a nossa humanidade terrestre por autoridades? Muito bem, Deise Borges. Eu estou me lembrando, não é, João? Quando vocês me mandaram o eixo da temática de hoje, no sentido do título, né? Eu vou brincar, mas eu imaginava, ainda mais numa modalidade assim de entrosamento, de perguntas e respostas, pensando que nós iríamos até meia-noite. Então, eu já providenciei tudo por aqui para ninguém me solicitar nenhuma contribuição no âmbito doméstico, né? Para que eu ficasse com todo o tempo disponível. Então, eu estou pronto.
Mas agora é uma outra questão, viu, Deise? E eu vou dizer, eu vou colocar a minha ideia, o meu sentimento, né? Essa é uma pergunta que traz uma questão extremamente importante, a meu ver. Em termos de que espiritualidade e medicina, vamos dizer assim, relacionada com as questões quânticas e vibracionais, tudo isso é lindo, tudo isto importa muito. Mas agora, o problema do mundo, o problema do Brasil, especialmente o nosso, sem querer dizer que o atual da Índia é diferente, não é igual. Mas a ideia qual é? Nós estamos vivendo um legado das trevas. Nós estamos com pessoas nas áreas mais importantes, no sentido de proverem os brasileiros a saúde pública, a saúde privada, em meio a um vírus letal de alta transmissibilidade, gerando 420 mil brasileiros desencarnados em um pouco mais de um ano. Isso é o atestado, vamos dizer, assinado claramente, no sentido de que tudo foi feito da pior forma. Então, a indiferença, a insensatez, a postura contrária à ciência humana, à ciência médica, é, na verdade, algo inimaginável, vivido pelo Brasil até hoje. E sabe lá a quantas centenas de mortes de brasileiros veremos até agosto ou setembro, quando o número de vacinados vai ser um pouquinho maior. Pouquinho, porque nós já estamos há muitos dias sem vacina. E as consequências são diretas. Então, eu diria, lamentando profundamente, que não tivéssemos tido mecanismos democráticos para a destituição do governo que está aí, que é, na verdade, ao meu pensar, um desgoverno, um conjunto de procedimentos que geraram a maior tragédia humanitária da história do Brasil. Digo isso lamentando profundamente. Rezo todos os dias a favor de que haja algum mecanismo que permita que o Brasil se livre de... São pessoas, são seres humanos, mas, na verdade, alguns deles são verdadeiros monstros. Pergunta de Yara Machado. Os estudos de Joana de Ângeles traz no tocante à psicologia espiritual a abordagem de amor-terapia. Qual a compreensão do senhor sobre esse tema no momento atual? Gratidão. Muito bem, Yara. Olha, amor-terapia é tudo de bom. Era o que nós falávamos desde o início, né? A questão do vício e da virtude. O vício humano envolvendo orgulho, egoísmo, vaidade, prepotência e indiferença. Adoece. Sempre adoeceu. Adoece hoje ainda, porque nós não conseguimos nos tornar
a partir de todos os ilustres, maravilhosos, grandes líderes, especialmente na crença e na filosofia, nós não conseguimos nos tornar pessoas melhores. De tal maneira, o que são pessoas melhores? Pessoas que foram pelo autoconhecimento, pela ideia de educação dos sentimentos, pela ideia de reforma íntima, nos desvencilhando dos vícios, abrindo espaço interno para a chegada bendita da compaixão, da empatia, da solidariedade, da fraternidade, do amor fraterno universal, do que é incondicional. É incrível que, apesar de termos Jesus aqui conosco há 2000 anos, deixando o maior legado extraordinário, falando sobre o reino de Deus e a sua justiça, falando sobre o perdão, a vigilância, a oração, falando através dos mecanismos de cura para as multidões dos doentes. Ele deixou tudo pronto. Faltava que nós nos dessemos conta e fizéssemos a nossa parte. Porque por mais que ele desejasse, por ser a criatura mais maravilhosa que um dia esteve corporificado na Terra, o trabalho de recuperação, de redenção, depende de cada um. A regeneração da humanidade não virá como flocos de neve caindo sobre todos, vindos dos céus das esferas maiores. A ajuda está vindo desde sempre nesse sentido. Mas enquanto eu não compreender, enquanto eu não aceitar as minhas deficiências e não compreender a relação entre sofrimento e vício, para que isso seja um estímulo também, além de outros, para que eu me afinize com as virtudes e vá buscando elas todas de uma maneira escalonada, sem pressa, mas com esforço, para que os méritos sejam proporcionais aos esforços pessoais, o mundo íntimo nosso, enquanto ele for deste jaez, nós vamos adoecer amanhã e vamos adoecer sempre. Ao contrário, aproveitando a colocação da irmã, a cura, ela depende de transformação pela virtude. E os grandes espíritos, encarnados e desencarnados, só faltava que eles nos tomassem pelas mãos. E eles nos dizem, e nós nos fazemos de surdos, não querendo escutá-los, no sentido, venham, o caminho é este, sejam felizes, os céus se abriram. Um dia, um espírito lindo, numa reunião de materializações luminosas de espíritos, que eu convivi durante uma década no Rio de Janeiro, uma vez, por uma pergunta que eu fiz, ele era um escravo africano, e ele vinha materializado, desencarnado, com uma postura assim, de passinhos muito lentos, a coluna arqueada, de cabelos branquinhos pela ideia de um idoso. E eu perguntava assim, porque a minha formação com meus pais espíritas era no sentido de achar que todo mundo que desencarnava, em seguida ficava bem disposto. Muito bem, que podia plasmar a aparência que quisesse. Vejam só. E aí um dia, ele não era de falar muito, mas quando ele passava por mim, eu tinha uma barba grande, e ele fazia carinho, sempre fazia carinho.
Pois bem, numa reunião num sábado, eu resolvi perguntar, e assim, talvez até com preconceito, eu perguntei: tio Paulo, posso lhe fazer uma pergunta? E aí ele deve ter pensado: lá vem, nunca tínhamos conversado. E aí ele: claro, meu filho. E aí eu perguntei: tio Paulo, por que o senhor vem assim? Ele entendeu. E aí ele disse: Sérgio, numa vida anterior, eu fui médico na França. Era um bom médico, ajudei meus pacientes, frequentava as melhores reuniões nas academias de ciências e de medicina de Paris. E aí eu cresci bastante ajudando como médico. Mas, Sérgio, coisas muito antigas minhas fizeram com que eu, com a ajuda de cima, programasse uma reencarnação na África, onde eu passaria por tribulações, onde eu seria em navio negreiro trazido com muitos outros ao Brasil. Sérgio, eu como escravo trabalhava de sol a sol. Quando eu, agora entre parênteses, eu segurava na mãozinha, nas duas mãos de tio Paulo, era a palma das duas mãos calo puro da enxada de anos e anos de trabalho. E aí ele dizia: Sérgio, eu podia vir aqui com um avental branco, com um estetoscópio pendurado no pescoço, cheio de aparatozinhos dos doutores desses tempos. Mas foi muito mais importante, Sérgio, a minha vida como escravo. Eu nunca reclamei do trabalho que se me exigiam. E eu vou lhe dizer, Sérgio, eu acho que eu aprendi alguma coisa de humildade. E aí ele percebe que eu fiquei, eu até diria, feliz por um lado, mas desconcertado por outro. E aí ele completa e diz assim: meu filho, a humildade é quem abre as portas dos céus. E aquilo era para mim como uma vacina, como algo que eu jamais esqueceria. No sentido, temos que cuidar do primeiro amor. Temos que cuidar de nós mesmos. E, de certa maneira, ele deixou claro que para todos a ideia do valor da humildade. E ele, ao mesmo tempo, disse nas entrelinhas: eu vim dos céus. Estou aqui numa atividade de auxílio, porque essas reuniões eram de cura. Então, ele era um ancião, antigo escravo. Eu não sei se eu poderia dizê-lo como um preto velho, porque eu não sabia, nunca soube se ele trabalhou na Umbanda, se ele trabalhou em ambientes espiritistas. Quisera ter podido conversar muito mais com ele. Enfim, eu conheci nessas reuniões mais ou menos uns 25 espíritos de todas as nacionalidades. Vários deles eram médicos, desencarnados. Vários deles, ou pelo menos um no caso, era Niels Bohr, da Escola de Copenhague da Física Moderna. Eu nem sonhava de estudar física um dia. Era estudante de medicina na época, mas aquilo tudo me marcou muito. E eu vou partilhar com vocês uma coisa muito pessoal. Eu tenho
6 filhos. E numa altura, não é? Nasceu um garotinho que hoje tem 8 anos. E ele está ali brincando com os amiguinhos através do tablet. E aí o que acontece? Espíritos que naquela época estavam encarnados comigo, alguns já se foram, desencarnaram. Outros estão como eu estou, ainda na matéria. E aí um espírito manda um recado através de uma médium, que é minha irmã. E ela diz: Sérgio, eu tenho um recado da dona Zilá. A dona Zilá era em casa de quem nós tínhamos as materializações e os trabalhos de cura ou de assistência espiritual. Através do passe magnético, da fluidoterapia espírita e das materializações e de ectoplasmia. E ela está te mandando um recado. Aí ela diz assim: olha, diga para Sérgio que um dos espíritos, na verdade já era outro, porque como a lista de 6 não é uma lista pequena, alguns outros já estavam fazendo parte da minha criançada, né? E aí ela pede para Icleia me dizer: olha, um deles está nos teus braços agora. E isso foi exatamente quando este menino, que hoje tem 8 anos, estava nos meus braços. E aí eu perguntei a Icleia, quem é? Ah, ela não quer dizer. Aí eu falei: ué, mas então por que ela disse isso? Ah, então adivinha, porque a Icleia sabia. Então, para resumir, por causa da hora, eu queria dizer que tio Paulo é o meu caçula. E eu preciso dizer para vocês, ele não é desse mundo. Nesse sentido. E como eu tenho 6, eu tenho margem de comparação. E assim, é um jeitinho muito diferente. Então, é uma questão pessoal, mas que tem a ver com virtude, tem a ver com aquela que abre as portas dos céus. Então, tudo isso nós temos que buscar, porque senão amanhã estaremos doentes ainda. Olha aqui, e ficamos honrados em escutar esse compartilhamento dessa belíssima história que o senhor contou. Nós também temos aqui histórias, até do meu pai, o Sérgio Beltrão, o nome do meu irmão mais novo, Moisés, ele colocou em homenagem a um orientador espiritual do pai dele, do meu avô, né, e que o nome dele é Moisés, e que um médico espiritual, um orientador espiritual informou que meu irmão ia nascer, que ia ser um menino, e que poderia homenageá-lo. Então, assim, a gente também tem algumas histórias assim, bem interessantes, essa convivência espiritual que nós temos aqui no nosso dia a dia, né? Graças a Deus. Quem está prestigiando aqui a nossa live é o Frederico Menezes, o Fred aqui, conhecemos ele carinhosamente pelo Fred. Está aqui conosco e mandou um recado para o senhor, doutor Sérgio. Ele disse: digam ao Sérgio do meu carinho por ele, live instrutiva, não poderia ser diferente. Sérgio é uma enciclopédia do bem. Frederico, é uma alegria muito grande saber de você, assim, mais pertinho, né? Somos muito amigos, já nem faz tanto tempo, mas somos amigos para sempre. Não é, Frederico? Muito obrigado por estar participando aqui conosco. Espero, assim que possível, poder abraçá-lo pessoalmente. Aí temos aqui, já estamos fechando, temos uma pergunta aqui da nossa médica que representa o setor de saúde aqui, a Roberta Bar, médica espírita também, aqui do nosso trabalho. No livro Medicina dos Espíritos,
e a face oculta da medicina. Cirurgias cardíacas por ectoplasmia são descritas com resultados extensos, dispensando a angioplastia convencional. Como o senhor vê esse procedimento cirúrgico espiritual na atualidade como aprendiz e como cardiologista e professor de medicina? Muito bem, doutora. Repare, Paulo César Frutuoso é um amigo próximo, ele também era professor da Faculdade de Medicina Souza Marques, aqui no Rio de Janeiro. Nós frequentávamos juntos as enfermarias de clínica e de cirurgia da Santa Casa de Misericórdia aqui da cidade. Então, eu conheço todo o trabalho do Paulo César, conheço bem o lar de Frei Luís. Então, a ectoplasmia é um prodígio para a terapêutica de medicina, a bem de problemas clínicos, os mais variados. Mas, reparem, eu tinha comentado no início que nós somos 20 bilhões de seres humanos no planeta. Mais ou menos a metade encarnada, a metade desencarnada. Então, para nós termos aquilo que o Paulo César Frutuoso trabalhou décadas no lar de Frei Luís com o médium Gilberto, nós teríamos que, para ajudar a demanda que temos só na cardiologia do planeta hoje, nós teríamos que ter milhares de médiums da condição ectoplasmática do amigo Gilberto, desencarnado há alguns anos. Então, aquilo que é hoje, para muito poucos, em termos do que existe de demanda no mundo, é algo que talvez no futuro, quando nós avançarmos mais, nós tenhamos condições de cuidarmos de toda essa demanda usando esses mecanismos que hoje são muito especiais, são muito objetivos, sem efeitos colaterais, com resultados excelentes, como os livros atestam, e conversando com o próprio Frutuoso também, de tal maneira que nós não podemos pensar agora numa substituição, porque não temos médiuns para isto. Temos uns poucos de ectoplasmia no Brasil, no mundo muito menos. Então, é válido, não é? Eu gostaria de que os meus pacientes com coronárias obstruídas fizessem fila na porta do grupo de trabalho de materializações luminosas num centro espírita qualquer, com médiuns para isto. Mas isto é como que um sonho distante. A realidade hoje é nós usarmos todos os melhores subsídios e nós estarmos estudando, lidando com a medicina de uma maneira científica, porque ela está no mundo inteiro. Lembrando das primeiras palavras hoje, das muitas medicinas, porque todas elas têm a mesma intenção, têm talvez até uma origem comum, que venha lá do Cristo, a favor dos elementos da caridade, fazendo parte das muitas culturas, tanto dos mundos oriental e ocidental que temos na Terra hoje. Mas obrigado pela pergunta. Para fechar essa live de hoje, esse momento aqui de perguntas, transmitir aqui a pergunta de Sérgio Beltrão, dirigente aqui do Centro Espiritualista Alvorada Nova. Na ausência física de Chico Xavier, dá a impressão de orfandade espiritual neste. Como podemos
neste momento, como podemos trazer mais esperança de dias melhores diante de tantas ideias contraditórias? Essa pergunta já para a gente ir fechando. Claro. Sérgio, boa noite, meu amigo. Assim, eu penso que o trabalho de Chico Xavier foi feito em vários sentidos, tanto na sua obra literária, que é assim completamente inusitada, extraordinária e de uma qualidade impensável, né, em termos comparativos com qualquer outra, né, mas ele também foi aquele que nos deixou todo um exemplo de vida, de virtude, de sentimentos, independente de algo que, se nós pensarmos como pode alguém na encarnação, durante várias décadas, trabalhar tanto dias e noites e deixar para a humanidade um legado de 5 centenas de livros. Então, nós temos esse legado que perdurará por toda a eternidade. Então, após a base kardeciana, Sérgio, nós temos André Luiz, Emmanuel, Humberto de Campos e alguns outros, incluindo os poetas do Parnaso de Além Túmulo, a primeira obra mediúnica de Chico Xavier. Então, nós do mundo, brasileiros ou não, utilizando os livros de Chico, daqueles autores citados, nós temos assim um manancial, um tesouro lindo. Mas isso já é legado. Isto tudo está à nossa disposição. Nós temos é que estudar, nós temos que ler. Nós não podemos pensar que, se lemos Nosso Lar, não devemos ler Os Mensageiros, Missionários da Luz, até lá adiante na série E a Vida Continua. Nós temos que ler os romances de Emmanuel. Quanto substrato de evangelho do Cristo! Ali é como Jesus conosco. Fora os livros não romanceados do mesmo autor. Citei alguns: Roteiro, Pensamento e Vida, O Consolador, o pensamento de Emmanuel, Emmanuel, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Boa Nova, Humberto de Campos. Então, apesar de Chico ter desencarnado, porque ele era um ser humano, né? Ficou conosco tanto tempo, nos ensinando o Evangelho vivo que ele era. Nós temos que nos dedicar. E se nós entendemos esses conteúdos doutrinários e buscamos isso tudo, nós vamos retornar muitas vezes. E a obra deles, Kardec, Chico, e eventualmente a contribuição de mais um ou outro, né, é algo que favorecerá o mundo inteiro no futuro. Já temos os livros em vários idiomas, não só as obras da codificação, mas os livros de Chico. Então, qual é a ideia? Sigamos. Nós temos que compreender que mundo é este, como comentávamos no início. Mas uma ideia é a ideia de que o mundo só vai ganhar a solidez da bússola, do norte do Evangelho de Jesus, na medida que as pessoas forem se achegando pelas suas carências a essa bússola divina que Jesus entregou a todos nós. Então, aqueles que reencarnaram na África, a não ser em Angola, no Congo e alguns outros poucos países, eles não têm a mesma bênção de, na atualidade, terem acesso
as obras espíritas, mas é uma questão de tempo. Se nós pensarmos bem, estamos há 164 anos da publicação no 18 de abril da primeira edição de O Livro dos Espíritos. E 1 século e meio, um pouco mais, o Espiritismo já está em quase todo lugar. Nos países onde eu estive, eu só não encontrei doutrina espírita, mas também não encontrei religião nenhuma. Foi em Beijing, Pequim, a capital da China. Em todos os outros, aliás, eu só estive neles por causa de que a doutrina espírita e porque há neles todos algum movimento espírita. De tal maneira que temos que nos empenhar, temos que abrir mão de nós mesmos, temos que nos empenhar mais a bem de que a letra, a gente costuma lembrar, não é? A letra trazida ao pé da letra, em si, ela pode nos dificultar a marcha. Mas se nós interpretamos os evangelhos de Jesus em espírito e verdade, aí o mundo vai deslanchar a partir desta base que nos convida ao amor e à paz. Gratidão, Dr. Sérgio Thyssen, pela maravilhosa live que o senhor nos proporcionou, pelo conhecimento que o senhor nos esclareceu hoje e com esse fechamento. O Sérgio Beltrão aqui, ele nos transmitiu aqui no chat que depois quer combinar com o senhor acerca desse seminário, né, para aqui no nosso Centro Espiritualista Alvorada Nova. Inclusive, também o Frederico Menezes, ele fala aqui também, que é grato pela oportunidade e pena que não pôde estar desde o início, pois estava fazendo uma live com o Geraldo Lemos Neto. E agradece pela live com esse, como ele diz aqui, monumento espírita. Então, nós só temos a agradecer por esse dia de hoje, essa brilhante live que foi proporcionada pelo senhor. Agradecer a todos que estiveram também contribuindo com as perguntas, né? Porque para uma live dessa acontecer num grau de sucesso como aconteceu, né? As perguntas elas também têm um grau de importância, né, para a contribuição. Muito bem. E também fazer o convite ao senhor e todos que estão nos assistindo da nossa próxima live, dia 27 de maio, com o tema Salomão e a Terra de Orfi, pelo palestrante Emerson Barros de Aguiar, um filósofo, onde ele é doutorando em Direito, mestre em Filosofia, professor universitário. Então, todos estão convidados a participar dessa live na quinta-feira, nesse mesmo horário. Né? E lembrando também das doações, nós temos aqui um grupo, Dr. Sérgio, onde nós auxiliamos uma comunidade, né, com doações de cestas básicas. Então, nós colocamos aqui o contato da Rosângela Leal para aqueles que queiram auxiliar, né, nessa questão da doação de alimentos aqui no nosso Departamento de Ação Social. Né? Então, agradecer ao senhor novamente, senhor Sérgio, pela live de hoje. Eu penso que em breve a equipe estará entrando em contato com o senhor para marcar uma próxima live ou, quem sabe, um seminário, né, para a gente ter um aprofundamento maior. Tudo bem. Muito obrigado, viu, meu amigo? Obrigado, Frederico Menezes. Foi mesmo um prazer sabê-lo aqui. Obrigado a todos vocês. Tomara que um dia nós possamos nos ver presencialmente, num evento qualquer, não é? E ficarmos, inclusive, até mais tempo juntos, mais à vontade, para trocarmos mais ideias e debatermos os nossos assuntos de interesse comum. Uma boa noite, viu, meus amigos? Foi um prazer enorme estar com vocês. Uma boa noite a todos. Lembrando, para se inscrever no nosso canal, dá um like nesse vídeo
e também, sempre que tiver um vídeo, ativar o sininho, lembrete, tá certo? Então, gratidão a todos, que Deus seja louvado nas nossas atitudes.